Bom dia. Nós queremos dar continuidade nesta manhã, falando a respeito do que o Senhor... Obrigado, Áurea. Falando a respeito do que já começou, né, na semana passada, no domingo. Quem não estava domingo passado na igreja, ou pela manhã ou à noite, se você não veio, levanta a sua mão. Pode levantar bem alto para a gente poder... Glória a Deus, aleluia, que você está aqui hoje. Amém. Então, o primeiro capítulo você perdeu, mas nós temos, o Halster está vendendo o livro ali na livraria, se caso você tiver interesse. Estamos falando dentro desse tema, The Best Life, ou existe uma vida melhor para você. Olha para sua irmã, para o seu irmão, tenta dizer, só não chama ele de besta, tá? Fala The Best Life. Viu como é fácil falar inglês? Bem facinho, né? Hoje, o segundo capítulo, o segundo tema que nós vamos estar abordando hoje, dentro desse tema, dentro desse livro que na realidade se chama Uma Vida Abençoada, nós queremos falar de algo que nós julgamos extremamente necessário, ou melhor, fundamental para podermos ter esta vida melhor, esta vida abençoada. O que é isso? Nós vamos estar falando de que Deus deve te vir em primeiro lugar nas nossas vidas. Jamais conheceremos, jamais teremos essa vida se o Senhor não for o primeiro, se o Senhor não for tudo que há em nós e que se move através de nós. Está na moda nesse tempo cuidar de todas as áreas da nossa vida, para ter equilíbrio em todas elas. Então, normalmente, isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa excelente. Então, as pessoas, elas cuidam da saúde de que maneira? Elas mudam a sua alimentação e fazem exercício. Algumas pessoas cuidam das suas finanças de que maneira? Quitando dívidas, trabalhando às vezes um pouco mais para poder adquirir mais. Outras cuidam da família, buscando dedicar tempo para a família, com lazer, ou seja, ficando junto da família. Temos também aqueles que cuidam da vida profissional. De que maneira? Eles fazem cursos, graduações, pós-graduação. E também, então, temos aqueles, ou somos, que deixam tempo para a sua vida espiritual. Então, nesse contexto de a vida espiritual, se for assim bem light, a gente vem na igreja uma vez na semana. Então, faz parte também, eu tenho que cuidar da área espiritual da minha vida. Então, de que maneira que eu vou cuidar? Entre todas que eu estou cuidando, vou deixar um dia da semana, vou estar guardando o domingo para vir à igreja uma vez por semana. Parece um bom plano. Olhando assim, parece que está bem legal. É um pouquinho para cada coisa, entendeu? Mas eu quero falar para você nessa manhã que Deus não nos criou para dividir em áreas e ficar com uma delas. O Senhor nos criou, na realidade, para que nós possamos sermos totalmente dEle, dependermos dEle, e todas essas áreas que nós estamos falando estarem debaixo do senhorio, estarem debaixo do domínio dEle, debaixo do controle dEle, e entendendo que a verdade é que não deve existir uma área espiritual da nossa vida. Porque na nossa vida tudo é espiritual. A Bíblia fala em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo isso para quê? Para a glória de Deus. Então, todas essas outras áreas que foram citadas, qualquer coisa que você fizer dentro dessas outras áreas, elas precisarão estar nesse âmbito espiritual. Todas elas precisam ter a mesma motivação correta, serem feitas para a glória de Deus. E que a gente possa mesmo compreender esse entendimento. Porque Deus, a Bíblia fala que Ele é Espírito, e importa a Ele que nós possamos adorarmos a Ele em espírito e em verdade, com todas as áreas da nossa vida. Então, que a gente possa ter esse entendimento e essa clareza. Porque mesmo que nós não reconhecemos, o primeiro lugar sempre foi de Deus. Ele é a primazia.
Ele é tudo. Tudo começa por Ele, através dEle e para Ele. O que muitas vezes acontece é que nós achamos que Ele e o seu reino é mais uma das coisas que temos ou fazemos. E por muitas das vezes acharmos assim, nós até falamos, se der, eu faço alguma coisa para Deus. Se der, eu coopero com o reino de Deus, porque afinal de contas eu tenho tantas áreas da minha vida para cuidar, entre elas essa área, e se der, então eu vou cuidar, se não, eu vou cuidar das outras, porque nesse momento essas outras estão sendo prioridades sobre a minha vida, e isso é algo que nós precisamos vencer dentro de nós. Então nós devemos entender o porquê, e não questionar o seu lugar. Porque esse é o lugar dele. Então, nós não temos que questionar. Porque esse é o lugar? Porque ele é. E não tem, isso é inquestionável. Então, nós só precisamos entender por que ele é o primeiro lugar. Porque, primeiro, Deus é perfeito e único. Ele é o único Deus. Não existe Deus algum além dele. Porque ele é vivo e ele é onipresente. E o que quer dizer? Ele pode estar, e Ele é o único que assim pode fazer, em todos os lugares. Porque também Ele é onipotente, ou seja, Ele pode tudo, Ele é todo poderoso. Então, aí nós vamos entendendo o porquê dele estar nesse lugar. Ele é onisciente, Ele tem conhecimento infinito sobre todas as coisas, Ele sabe de tudo. Ele é a fonte de si mesmo. Ele é a fonte de tudo. Ele é criador dos céus e da terra. Ele sustenta e dirige todas as coisas. Que o Espírito Santo de Deus possa estar, enquanto eu vou falando, o Espírito Santo de Deus possa estar trazendo todo o entendimento de quem Ele é. Porque o dia que eu e você compreendermos claramente quem Ele é, nós jamais negociaremos o domínio, o senhorio e verdadeiramente a direção dele total, clara e absoluta sobre a nossa vida. Ele se apresenta a Moisés se identificando da seguinte maneira, Êxodo 3,14. Ele se apresenta a Moisés dizendo, eu sou o que sou, eu sou, me enviou a vós. Então esta é Deus que realmente nós servimos. Ele é tudo e se torna tudo do que precisamos. Se nós estivermos cansados, Ele é o descanso. Se eu estou triste, Ele será a minha alegria. Se eu estiver doente, Ele será a minha saúde. E assim sucessivamente. Se você o conhece, e se você sabe quem Ele é, com certeza Ele será todas estas coisas na sua vida. Ele é lugar de devoção, de paixão, de amor e de entrega. Quando o Senhor assumir este lugar na nossa vida, nós vamos então entender que muitas coisas que nós julgávamos tão importantes, não terão tanta importância assim. Que muitas coisas que nós julgávamos que nós não poderíamos viver sem elas, que sem tê-las nós morreríamos. Quando Deus assume esse lugar na nossa vida, nós vamos entender que nós morremos sim, se ficarmos sem Ele. E que nós podemos perder todas as coisas, mas jamais perdê-lo na nossa vida. Que nós podemos ficar sem nada, que ainda que a figueira não floresça, que não haja gado no curral, que o fruto da oliveira minta, ou seja, ainda que me falte tudo, mas quando Deus é aquele que domina sobre a minha vida, quando Deus é tudo, eu vou dizer, todavia, assim mesmo, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Aleluia! Porque Ele é o teu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Deus, único, exclusivo, só o Senhor é Deus. Amém? E nada mais na nossa vida vai tomar o lugar dele. Nós não levantaremos outros deuses. Não faremos do dinheiro o nosso Deus. Não faremos da nossa família o nosso Deus. Não faremos do nosso carro o nosso Deus. Não faremos dos nossos filhos os nossos deuses, os nossos besouros de ouro. Os nossos cordeiros de ouro.
Até botei os filhos de besouro agora. Não faremos deles os nossos, não os adoraremos, porque às vezes, gente, é isso que nós fazemos, colocamos tantas coisas no lugar de Deus, porque não compreendemos quem é esse Deus. Falamos às vezes de ouvir falar, mas não de com Ele estar. Mas o dia que o teu relacionamento for não de conhecer esse Deus que você senta, que nós sentamos e viemos para cuidar de uma das áreas da nossa vida, assistir uma boa palavra, e às vezes é isso que é o nosso conhecimento, é lógico que quando você sai daqui, a sua vida não está fundamentada de um Deus em primeiro lugar, de um Deus de domínio, de um Deus de controle. Sabe, se Deus não for o primeiro na sua vida, e você não conhecê-lo realmente, quem Ele é, e o que Ele faz, e de que Ele realmente é único, Ele é tudo, você vai estar na igreja, não para estar conhecendo e devotando a sua vida a Ele. Nós viemos porque queremos, muitas das vezes, estarmos juntos de homens. E se dependendo de quem não vai estar no culto, às vezes, você não vai? Não, eu não vou. Também, por que você não veio no culto? Não vim, sabe por quê? Metade da minha célula não vinha, então eu decidi que eu não ia também. Não fui, porque eu gosto muito de ir quando o irmão fulano de tal, irmã, a gente sempre bate um papo. Pensa, agora o pastor ia pregar, eu nem ia poder falar nada enquanto o pastor pregava, ela nem estava do meu lado. Às vezes, por não compreendermos a dimensão desse Deus, e de quanto realmente nós devemos ter esse espírito de devoção, de gratidão e de entrega, nós confundimos as coisas. Mas que realmente nós possamos entender que muitas das coisas que julgávamos importantes, quando Ele se torna o mais, o tudo, o sublime, e que governa sobre a nossa vida, tantas coisas não serão tão importantes assim como nós achamos que são. Amém? Quem tem o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, com certeza terá Deus como Senhor e entenderá que somos propriedade dEle. 1 Pedro 2,9 diz assim: porque vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a palavra de Deus diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E com um propósito, para quê? Para que Ele me prospere, para que Ele me dê tudo que eu quero, para que Ele faça tudo que eu estou pensando ou imaginando? Não, estas coisas poderão vir. E não serão pecadas, se dados na sua vida por Deus e colocados no seu devido lugar. Mas é para que possamos proclamar as grandezas daquele que nos convocou das trevas, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o propósito pelo qual o Senhor me fez e fez você propriedade exclusiva de Deus. Amém? E que possamos entender esse nosso propósito. Quando Ele está em primeiro lugar da nossa vida, nós compreenderemos que foi para isso que nós somos chamados e que é para isso que o Senhor nos tem comissionado. Então, se nós somos propriedade exclusiva dEle, com certeza, tudo que somos, tudo que temos é dEle e pertence a Ele. Ou seja, é primazia nas nossas vidas. Então, Ele não é mais uma coisa que temos, buscamos ou queremos, mas Ele é dono, Ele é Senhor, Ele é remidor. E para que a gente possa entender um pouquinho dessa obra dEle na nossa vida como remidor, eu quero que a gente possa compreender esse princípio, para entender como Deus se torna na nossa vida o primeiro, e precisamos entender o princípio da redenção. O princípio da redenção é que vai nos levar também a entregar a Ele a nossa própria vida como primícia. Ou seja, tudo que somos, tudo que temos. A Bíblia fala em Êxodo 13, 2, diz assim: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. O finalzinho está dizendo que é para santificar todo o primogênito. E no final é colocado assim, porque meu é do Senhor.
Agora, Êxodo 13, do 12 ao 13, nós queremos ler com vocês. Diz assim: separarás para o Senhor tudo que abrir a madre, até mesmo todo o primogênito dos animais, os machos serão do Senhor. Mas todo o primogênito de jumenta resgatarás com um cordeiro. E se não o quiseres resgatar, quebra-lhes a cerviz. E todo o primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Então eu quero que a gente possa entender um pouquinho esse princípio, que precisamos entender. Toda vez que um dos animais do rebanho, né, daquele povo, do povo judeu, nascia, desse à luz, o primogênito sempre deveria ser sacrificado. Ou se ele fosse considerado impuro, como a jumenta era considerado um animal impuro, então Deus não ia receber coisa impura, alguém precisava redimir, fazer o resgate. Ou seja, então, normalmente um cordeiro era entregue no lugar, porque Deus não recebe nada impuro. Então, agora eu quero que a gente possa trazer essa realidade, né? Isso aí é algo profundo, isso é para os teólogos, não é para mim, entendeu? Então, é um estudo assim, mas eu fiquei, nesses dias que eu parei para ler e conhecer algumas coisas, eu fiquei pensando, meu Deus, que pecado, como nós pecamos, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras. Falei, como nós precisamos, que estou falando isso para mim. Falei, que dó. Eu parei um pouco para estudar a respeito de remissão. Nós falamos tão pouco sobre isso. Do que significou a nossa remissão. Do que significa Cristo sendo o nosso remidor. E eu fiquei pensando, meu Pai, tem de misericórdia das nossas vidas, como precisamos aprender a Tua palavra. Mas eu quero que você possa trazer essa realidade agora para o Novo Testamento. Em João 1,9, João Batista olha para Jesus. João Batista está batizando no Rio Jordão. Jesus vem se aproximando dele. E João Batista olha e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, talvez se você é que nem eu, você nem às vezes tem toda a noção, né? Eu lembro muito disso. Eu ouvia e eu dizia amém, e abria minha boca e recebia. Se você veio de onde eu vim, você sabe. Às vezes que mais eu ouvia a frase, sempre ouvia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Mas eu não sabia o que é que eu estava, por que eu estava dizendo amém, e o que significava realmente esse cordeiro. E Jesus, né, João define ele perfeitamente como cordeiro, e assim está definindo o papel de Jesus. Jesus, ele era o primogênito de Deus. Ele era puro, ele era perfeito, ele era irrepreensível. Por outro lado, nós nascemos impuros. Nascemos como uma natureza pecaminosa. Lembra-se, a lei declarava que se o animal primogênito fosse puro, deveria ser o quê? Pode repetir para ver se vocês pegaram alguma coisinha, um pouquinho mais alto. Se o primogênito fosse puro, ele deveria ser o quê? Sacrificado. Amém. Vocês pegaram alguma coisinha, esse lado aqui pelo menos, tenho certeza. Mas se o primogênito fosse impuro, ele deveria ser o quê? Resgatado, redimido, porque ele não seria aceito. Gente, isso é um paralelo simbólico, muito claro sobre as nossas vidas. Jesus Cristo era o primogênito de Deus. Nasceu puro. Nasceu como um cordeiro puro e sem mancha. Mas cada um de nós nascemos impuro. Portanto, Jesus, ele foi sacrificado por nós. Ele foi o Cordeiro Santo que veio e nos resgatou, que veio e nos redimiu. E ele nos fez isso por meio do seu sacrifício. Você tem noção disso? Temos toda essa convicção, todo esse conhecimento dentro do nosso coração? O que foi esse sacrifício de Jesus? O que foi essa remissão dele em nosso favor? O que foi realmente ele se oferecer
porque senão nós não poderíamos ter nos chegados a Deus, porque nós éramos impuros. Mas graças a Deus que através dele nós podemos nos apresentar diante de Deus, porque ele já nos justificou e somos justificados juntamente com ele. E por causa disso nós temos acesso ao Pai. Mas nós devemos sempre lembrar de que como isso aconteceu, e com muita honra mesmo, dedicar a nossa vida a Deus e a Jesus, que entregou-se na cruz por nós. Quando ele nos redimiu por meio do sacrifício, ele nos comprou para Deus, porque a palavra de Deus fala que nós somos comprados por um alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Ele foi literalmente uma oferta de primícias. Em um sentido real, não sei se você consegue entender, Jesus foi o dízimo de Deus. Jesus foi as primícias de Deus. Ele nos entregou. Sabe quando os primogênitos no Egito foram mortos? Quando foi ferida aquela terra com a praga da morte dos primogênitos, todos aqueles que pertenciam a Israel, eles não morreram. E eles não morreram porque na casa, nos umbrais da casa, havia sido aplicado o sangue de um cordeiro. E quando o anjo da morte passou, ele não pôde tocar em ninguém que estava guardado debaixo daquele sangue. E graças a Deus por esse sangue do cordeiro, do sangue de Jesus, que nos lava e nos purifica de todo o pecado, e o inimigo não pode nos tocar. Amém? E nós podemos desfrutar dessa vida que vem de Deus através da cruz. É exatamente desse modo que nós somos salvos. Deus nos redimiu do mesmo modo, dando seu Filho primogênito com sacrifício. Então, o princípio das primícias é muito, mas muito poderoso. E deixa eu falar uma coisa para você. Toda primícia dada, ela nunca será perdida. E toda primícia que não é dada, acaba sendo perdida. Olha o que a palavra de Deus nos diz. O que nós damos a Deus não é perdido. Pode ter certeza absoluta, porque Ele redime para nós. Mateus 16, 25 diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, tudo que você der como primícia a Deus, sempre, sempre, verdadeiramente será aceitável e não será perdida. Mas aquilo que você retém, e quantas das vezes, gente, nós estamos mesmo querendo fazer de tudo para salvar a nossa vida? Quantas das vezes nós estamos querendo fazer de tudo para salvar a nossa pele? Quantas das vezes nós estamos querendo fazer de tudo para viver a nossa própria vida? Quando o Senhor diz que nós somos propriedade exclusiva dEle, ou seja, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor, é Ele que verdadeiramente tem o domínio sobre nós. E quando nós entendermos isso, nós vamos compreender que nós não somos de nós mesmos. E se você acha que você é de você mesmo e que ninguém tem nada a ver com a sua vida, porque você toma conta dela do jeito que quer e da maneira como acha melhor, então tem um grande problema. Você não conhece a Jesus como teu resgatador. Você não conhece o Cordeiro que se entregou, comprou você, para que você pudesse se tornar propriedade exclusiva de Deus. O teu dono, o meu dono, o nosso dono é o Senhor. Amém? Então você não é dono nem do seu próprio nariz. Com todo respeito, eu faço muito isso em reunião das mulheres. Agora aqui a gente tem os irmãos, os homens são mais sérios, entendeu? Mas aí, se tu vê que não vai te morder essa pessoa que está do seu lado, toca aí no narizinho dessa pessoa e fala: ó, você não é dono nem desse nariz. Hein? Nem do nosso nariz, nós não somos donos, nós pertencemos ao Senhor. A primeira porção é uma porção redentora. Né? Quando a primeira porção é dada a Deus, o restante todo é redimido. Por isso que nós damos o dízimo também a Deus, como uma das maneiras clara que temos para reconhecer que Deus vem em primeiro lugar. E eu falo para vocês, assim, quando eu peguei esse capítulo do livro, eu peguei gato por lebre, ou lebre por gato, não sei como é que é a inversão da coisa, porque gato por lebre, isso aí, isto, claro, né?
Porque assim, estava assim, Deus deve vir em primeiro lugar. Eu falei, beleza. E até agora há pouco, quando foi o aniversário do Odilon, a gente falou em honra, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? E tudo aquilo que era aquela preocupação do texto não seria acrescentado. Eu falei, tá, beleza, tá tranquilo. A gente reuniu, os pastores reuniram e acharam que esse tema é bem bom para você. Irmãos, comecei a ler o tal do 2º capítulo. E eu falei, e agora, Senhor, como que eu dou continuidade do negócio? Porque Deus realmente é em primeiro lugar, eu tenho toda essa convicção, mas no meio do capítulo, no meio do estudo, o autor começa a falar e a tratar com a nossa vida, de termos entendimento que quando Deus está em primeiro lugar, nós entregaremos a Ele os dízimos, entregaremos a Ele as primícias, entregaremos o fruto que pertence a Ele. Aí eu tentei dar uma enrolada, vocês pensem em uma semana que eu passei então a desesperar. Até enquanto soltava o tema, estava bom. Mas quando o livro veio na minha mão, aí eu comecei a desesperar. Aí falei para o Odilon, ainda falei isso ontem. Falei, amor, eu vou só falar de Deus como primeiro lugar da nossa vida, em todas as outras áreas. Mas essa área, faz assim, faz um dia especial só para essa. Pensei, até arrumei os nomes dos candidatos para falar. Deixa fulano, deixa falar, né? Porque eu não vou falar sobre isso, né? Porque se eu falar sobre isso, né? Vai lá, que de repente os irmãos estão pensando que eu estou querendo um dinheiro para mim, entendeu? Coisa assim. E eu fui, gente, mas Deus sabe do quanto eu lutei na presença dele. Aí até para o fim o Odilon falou, isso, amor, fala dessa parte, você tem essa vida, a igreja te conhece, você tem testemunho de que realmente você busca o reino de Deus em primeiro lugar. Então vai falando. E aí o Senhor começou a tratar comigo. Falou, por que você vai negligenciar uma coisa que é importante e que eu quero também cuidar? E que eu quero que as pessoas entendam que quando eu sou Senhor e que eu estou no primeiro lugar da vida deles, eles entenderão que dízimo não é dar dinheiro para pastor, que dízimo não é enriquecer uma igreja e que dízimo não é fazer pastor ladrão, embora você tenha toda a razão, muitas vezes, de assim pensar. Mas quando nós damos ao Senhor, nós entenderemos que nós estamos dando a quem? A quem pertence o dízimo? Pode repetir bem alto. A quem pertence o dízimo? Então, quando você dá o dízimo, você dá para quem? Com alegria? Amém. Um sorrisão no rosto aí, que foi uma beleza. Entendeu? Por que nós damos com alegria? Nós não compramos o amor de Deus. O amor de Deus não se compra e não se vende. Nós fazemos com alegria porque Ele se tornou o nosso remidor. Nós fazemos com alegria como um sinal de que nós sabemos que nós temos um dono. E de que aquele dinheiro que veio na nossa mão não foi a força do nosso trabalho, não foi o nosso braço, não foi o nosso patrão, não foi o governo, não foi ninguém, foi Deus. E se Deus usou esses homens, Deus estava por detrás de toda essa situação. Amém? E é Ele que te dá. E eu quero assim, quando você sair daqui hoje, eu até falei para o Odilon, amor, traz o Luciano Subirá, está aqui na cidade. Eu vi ele pregar isso uma vez, muito rapidinho, tinha esquecido do que ele tinha pregado. Ele pregou numa conferência aqui, não foi para a igreja, tinha acho que outras igrejas juntos aqui. Acho que não sei se foi casa de Zadok, não sei. Ele pregou a respeito do dízimo como primícia, como redenção, como entrega mesmo e como gratidão. Eu ainda até falei, traz, porque que pecado a gente desconhecer algo assim. Sabe por quê, gente? Porque nós vamos ficar com a nossa vida enredada em algumas áreas dela, quando o Senhor quer ser o dono de todas elas. Então, por isso que nós vamos entender e vamos reconhecer, e nós daremos ao Senhor o nosso dízimo com alegria. E quando Deus for o primeiro, e quando Ele for o centro, e quando Ele for tudo, nós entregaremos tudo que temos, tudo que somos, porque nós reconhecemos que tudo vem de Deus. Então nós entregaremos com alegria imensa, e vamos ter essa alegria, porque nós reconhecemos que toda primícia que não é dada, ela acaba sendo perdida, e nós não queremos perder aquilo que o Senhor aquilo que Ele nos deu. A Bíblia diz em Provérbios 3:9,
honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de tua renda. Ou em uma tradução diz assim, e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Honra ao Senhor com a primeira parte de todos os teus ganhos. E que Deus realmente possa nos trazer esse entendimento. Nós já vamos estar falando para vocês algumas outras coisas que nós cremos que Deus quer ser e estar como Senhor da nossa vida. Mas que nós possamos entender, ter esse entendimento. Vocês lembram que eu falei para vocês? A primeira parte, entendeu? É recebida como sacrifício. E toda vez que nós entregamos a Deus, o Senhor redime aquilo que fica conosco. O Senhor realmente santifica aquilo que fica na nossa mão. E nós conhecemos um processo de multiplicação. Nós conhecemos algo, muitas das vezes, sobrenatural, porque Deus tem o controle dessa área na nossa vida. Eu me converti, e eu lembro assim, e coisa interessante, gente, hoje, depois de 30 anos de uma vida junto com o Odilon no ministério, mas quando eu me converti, eu não sabia o que seriam meus dias futuros. E eu lembro que se teve uma coisa assim que eu tive muito entendimento da parte de Deus, foi em questão de trazer a Deus os dízimos e as ofertas. Graças a Deus, eu não precisei ouvir nenhum sermão, além do primeiro que eu ouvi quando o pastor falou, que não era nem sermão, que era aquele momento da oferta, ir para casa, abrir a palavra e começar a entender que Deus tinha e queria ter o domínio dessa área na minha vida. E eu lembro, então, que um dia eu fiquei um tempo sem ter dinheiro na mão e eu consegui um trabalho. Eu fui fazer entrevista, era uma construtora muito grande em Pelotas, ela chamava 5 Construção, Indústria, ela fazia muitos prédios. E eu fui concorrer a uma vaga. Chegando lá, eu fiz o teste e depois eles mandaram avisar. A gente já colocou uma pessoa, porque tinha feito um teste antes de você. E como ela foi aprovada, o seu caso era só se não desse certo dela. Então, ela foi contratada. Eu fiquei pensando, será que foi? Eles estão me enrolando? O meu teste não foi legal? E passou. Quando fazia 30 dias, que eu estava com aquele espírito de gratidão e crendo que Deus era o meu provedor, eles me ligaram. Falaram, você pode vir apresentar-se na empresa que nós vamos contratar você para um teste, porque a moça que ficou no teu lugar não passou. Ficou os 30 dias, nós precisamos dispensar. Gente, para a glória de Deus, pensa em um emprego que era uma honra. Eu entrei em uma empresa que eu não tinha condições de estar. Era Deus que abriu a porta. Eram pessoas, muito bem conhecidas na cidade. Era uma construtora muito bem falada. E era um trabalho maravilhoso, impossível da minha própria capacitação. E eu lembro que eu entrei e o salário, eu fiquei, uau! Que diferença do meu salarinho da outra empresa. Como? Quanto dinheiro que vai entrar na minha mão? E eu imaginei, que bom, porque eu estou precisando tanto. Pelo tempo que eu fiquei sem dinheiro, pensa que desespero agora para aquele primeiro salário. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou comprar aquilo. E eu lembro que o Senhor então falou ao meu coração, esse mês, eu gostaria que você me desse todo o teu salário e não os 10%. Eu falei, ai Senhor, deixa eu trabalhar um mês, desfrutar um pouquinho desse salário, que faz tempo que eu não via dinheiro, quem sabe no próximo eu te dou. Eu não negocia comigo não, porque tu não vai. E eu entendi que ficar com aquele salário, ficar com aquele dinheiro é ter a minha primícia perdida. E eu não tentei segurar. Eu lembro, para a glória de Deus, no primeiro eu peguei intacto, conforme veio. Gente, naquela época eu trabalhava ali. Então eu mesmo fiz o meu envelope. Eu fui trabalhar como chefe do departamento pessoal. Então a gente pegava dinheiro, não era cartão. Eu ia lá no banco com a minha bolsa tiracolo, bem grandona, buscava na boca do caixa. Até que um dia o gerente olhou para mim e falou assim, olha, a semana que vem, se tu vir buscar esse dinheiro aqui, como tu vem sozinha, porque ele começou a me levar lá para dentro, para a tesouraria. Falou, mas a semana que vem, se tu vir buscar ainda que seja dentro da tesouraria sozinho, eu mesmo vou arrumar um assaltante para roubar todo o dinheiro do dono da tua empresa.
Falou, porque é covardia o que ele faz. Olha a tua idade, você é uma menina e ele manda você vir buscar. Não é pouco dinheiro, gente. Era para pagar os 300 funcionários das obras. Tudo em dinheiro. E eu, então, envelopei. Pensa, gente. A gente botava aqueles montinhos, eu peguei o meu envelope. O senhor já tinha pedido. Eu falei, Senhor, as melhores notas eu vou pegar daqui. Essa bem limpinha. Dava uma sacudida para tirar até o pó, sabe? E botei dentro do envelope. E sabia que não era para mim. Sabia que aquilo era para o Senhor. E para a glória de Deus, gente. Eu vim de uma vida extremamente necessitada. Eu vim de uma vida de quem passou fome. O que sobrava para nós, às vezes, para comer, era feijão com carne. Aí você vai dizer, ninguém passa fome com feijão com carne. Mas não era carne, gente. Sabe aquele bichinho que dá no feijão? O feijão estava tão carunchado que, de vez em quando, por mais que a minha mãe separava, vinha o bichinho, aquilo dentro do feijão. Falei, já vem recheado de carne. Quando tinha para comer. Sabe o que era o meu café? Quantas das vezes a gente não tinha um pedaço de pão? Minha mãe fazia um negócio lá e botava uma farinha, uma água quente, uma farinha, aquilo cozinhava, a gente tomava e depois comia aquela farinha, se alegrando como se fosse pão. Mas eu conheço um Deus, mas eu não vim servi-lo por causa disso. Ele sabe que eu falo a verdade, porque Ele julga e conhece o homem no seu interior. Eu não vim servi-lo pelo que Ele ia me dar. Eu vim servi-lo porque eu reconheço que Ele é o único Deus verdadeiro, que não há um e ninguém mais além dEle. E eu não vim porque Ele ia me dar. Ele sabe disso, porque esse foi algo que eu coloquei. Senhor, o Senhor pode me dar, o Senhor pode não me dar. O Senhor pode abrir, o Senhor pode fechar a porta. Se o Senhor deu, o Senhor é Deus. Se o Senhor tirou, o Senhor continua sendo Deus. Se eu tenho, o Senhor é Deus. E se eu não tenho, e nada disso muda, o Senhor é Deus absoluto. E quero que o Senhor reine sobre a minha vida. Mas foi impossível não ter, gente. Talvez hoje você possa, por que eu estou contando? Talvez hoje você possa ver a nossa história, nos olhar, entendeu? Um dia, gente, quando eu e o Odilon fomos casar, eu comprei a geladeira mais barata que tinha na loja, que o cara falava, não leve essa geladeira é ruim, isso não vai durar, vocês vão gastar com essa e não vai durar. E eu falei para ele, eu sempre falo isso, toda vez que eu vou comprar um negócio que alguém fala, eu falo, não, eu vou orar e Jesus vai abençoar. Eles falam, não, faz a garantia aqui, dá tanto. Porque eu falei, não, só a garantia, o resto Jesus vai botar na garantia. Em nome de Jesus, eu vou orar. Esses dias eu consertei um micro-ondas, só orando. Vocês acreditam nisso? O cara foi lá, fez, ele foi para arrumar o fogão. E aí o micro-ondas estava com problema. Se você fechasse a porta, ele continuava trabalhando. Então era um perigo. Toda vez que você abria, você tinha que deixar aberto. Se você terminava 1 minuto, tirava e coisa encostava, ele ficava rodando sozinho. E aí ele foi lá e falou assim, seguinte senhora, eu vou deixar o fogão arrumado, uma coisinha bem facinha, mas esse micro custa tanto, é essa lateral toda que tem que ser trocada. Vai trocar? Eu falei, não, ainda não, vou orar, depois eu vejo. É que eu não estava programada para trocar. Gente, vocês podem acreditar, o micro-ondas está funcionando direitinho. Ficou funcionando logo em seguida? Não. Eu encostava ele ficava sozinho, eu falava, micro, tu te conserta em nome de Jesus. Talvez você esteja achando... Para que isso, né? Não sei, é porque eu amo pedir para Deus tudo, entendeu? E depender dEle para tudo. Sei que agora, a hora que Ele pifar, Ele vai em glória suprir a minha necessidade e eu vou comprar um bem novo, bonito, entendeu? Mas por enquanto está lá funcionando. Então, que realmente a gente possa entender este princípio mesmo e de que você vai servir. Então, depois daquela geladeira... Pensa, nós casamos em 81, nós viemos em Pelotas em 83 e a geladeira durou anos. Nós podemos dar ela de volta, ela retornou de presente para Pelotas. Depois de muitos anos, porque ela era 220. E então tinha que usar com transformador. Mas eu lembro que teve uma época que ela estava tão ruinzinha que ela ficava fazendo gelo. E limpar a geladeira para mim era sempre muito trabalhoso, porque fazia gelo, depois tinha que botar para derreter. Quando a gente trocou de geladeira, trocamos de cozinha. E eu lembro que chegou um irmão lá em casa, assim, quando ele viu a cozinha que a gente tinha feito, o irmão, e era meio próximo, chegou lá em casa, abriu a porta e disse, quanto que não deve de ganhar um pastor desse, ou quanto que não está roubando das ovelhas para ter uma cozinha dessa? Você pode achar que isso não acontece? Acontece. Eu falei, irmãozinho querido, depois que você ficar vários anos com a cozinha que eu tinha, com aquele armarinho assim, meia boca, aquela geladeirinha, sabe? Você vai poder falar o que você está falando.
Porque todas as coisas na nossa vida, elas têm um preço. E às vezes as pessoas nos olham aqui e não sabem a nossa história que veio, o que fizemos e que trajeto fizemos para chegar até aqui. E eu quero te falar nesta manhã que pela graça de Deus, e porque eu creio na palavra, por isso que eu estou te falando com a maior tranquilidade. Sabe por que eu estou te falando? Porque eu não estou querendo alcançar o coração de ninguém aqui que não possa compreender que tudo que tem é do Senhor. E se você for dar a homens, você não vai aguentar, você vai julgar, você vai olhar. E deixa eu te falar, se esses homens estão usando de maneira errada, eu e você não vamos poder justificar com a falta de não entregar ao Senhor o que é do Senhor por causa do pecado deles. Pensa o que esses homens terão que dar conta diante de Deus por estar usando um dinheiro que não é deles. Então deixe que Deus os julgue e deixe que eles possam ficar debaixo da mão de Deus, mas não se prive pecando, usando da desculpa do pecado que eles têm feito diante de Deus. Amém? Vocês têm entendido isso? Está claro até aqui? Então, como dar a Deus as primícias também do nosso tempo? Algumas pessoas começam a semana na segunda. De que maneira? Eu tenho que começar direito essa segunda. Eu preciso acertar alguns negócios, eu preciso colocar dinheiro no banco, ou eu preciso desesperadamente arrumar dinheiro para alguma coisa. Ou seja, eles entregam a primeira parte da semana deles ao dinheiro. Outras começam na sexta-feira. Esse fim de semana eu vou festejar, eu vou me divertir. Eles entregam as primícias do tempo deles para quem? Para a recreação, para o prazer. Mas nós temos como costume, e queremos realmente ter como prática, entregar ao Senhor o nosso tempo, começando a nossa semana no domingo, o dia que Jesus ressuscitou, que a igreja do Novo Testamento celebra, começando na casa de Deus, entregando a nossa primícia a Deus e sabendo que Ele vai redimir todo o restante da nossa semana. Amém? Que ainda que você possa vir cansado, porque você teve uma semana árdua, você vai dizer, eu não vou ficar sem dar as minhas primícias do meu tempo, na casa do Senhor, servindo como corpo de Cristo, servindo coletivamente, e a minha canseira, e tudo aquilo que eu acho que vai me faltar durante a semana, o meu Deus é poderoso para redimir, para acrescentar, e para realmente me abençoar. Eu queria... Aquilo que... Foi uma coisa que Deus falou ao meu coração, porque nós somos uma igreja extremamente, com muitos compromissos. Então, eu falei para Deus, mas o Senhor sabe que no caso nosso como igreja, pensa assim, se a gente não for no domingo, porque a gente vai na terça, uma reunião de liderança. Senhor, o Senhor sabe que às vezes as pessoas não vão no domingo, porque elas foram no sábado, uma rede de mulheres, elas foram um evento de casais, alguma coisa no sábado, elas foram chá de bebê, já encontraram várias pessoas da igreja, então é por isso que elas não vão no domingo, mas Senhor, o Senhor vê, elas não ficaram a semana inteira em casa, elas saíram para fazer alguma coisa na tua casa. Quero falar para você um entendimento que Deus me trouxe, não estou levantando isso aqui, para que você saia, mas foi algo que o Senhor me falou com muita clareza. Quando o Senhor nos reúne aqui no domingo, é o dia das nossas primícias como povo de Deus. É o dia de entregarmos a Ele, é o dia de adoração a Ele. O resto, será adoração, o restante será adoração. Mas muitas vezes nós vamos prestar essa adoração por meio de um trabalho. Muitas das vezes nós vamos prestar para servir o ministério que nós estamos. E nós vamos ter que ter muito cuidado, porque o ministério que nós estamos não foi nos dado para nos servirmos da igreja para fazê-lo. Nós precisamos servir a igreja com o ministério. E todo ministério que tiver essa consciência sabe que o lugar dele como ministério é estar aqui no primeiro dia da semana, adorando, buscando e em celebração ao Senhor. E que se não puder fazer isso, então ter coragem de dizer, Deus, então eu não farei qualquer outra coisa que ocupe teu primeiro lugar na minha vida. Sabe por quê, queridos? Porque muitas das vezes a obra tem tomado o lugar de Deus em nós. E nós não temos problema de correr de um lado para o outro para fazer a obra, mas não queremos estar com Ele. Então, que realmente a gente possa entregar essas primícias da nossa semana ao Senhor. Mas, às vezes, as coisas que Deus nos tem acrescentado, às vezes nos leva a nos afastar dEle. Por quê? Porque, às vezes, nós recebemos a dádiva e esquecemos o doador. Às vezes nós falamos exatamente assim para Deus, Deus, eu estou desempregado. E o Senhor sabe que quando eu receber, a primeira coisa que eu vou tirar como primícia são os dízimos e as ofertas.
Mas se nós não colocarmos isso como princípio no nosso coração, diante da tua necessidade, quando tu receber, o que a gente faz? A gente usa aquele dinheiro para suprir um monte de necessidade. E a gente esquece de trazer a primeira parte para sacrificar. E Deus redimir o restante que ficou conosco. As pessoas elas prosperam no trabalho, na vida financeira. E muitas das vezes, em vez de dar a Deus, elas então retêm. Usam, às vezes, da própria prosperidade para a sua maldição. Tem gente que estava muito bem servindo ao Senhor. Orou, pediu, era grato a Deus, entregava a Deus. E às vezes o Senhor deu a ela, deu a essa pessoa, deu a essa família uma casa maravilhosa. Deu a essa pessoa uma televisão que para ficar lá no domingo assistindo a Netflix é maravilhoso. Antes era muito ruim, você ficava naquela chiadeira, né, aquilo, falar, essa televisão me irrita, sabe de uma coisa, vou para a casa do Senhor, que não está dando nem para assistir essa televisão. Isso é não ter Deus em primeiro lugar, isso é não ter o Senhor como primazia. Mas o que o Senhor quer é que quando Ele te prosperar, te colocar coisas que parecem tão importantes, que você não tire a importância e o lugar de Deus na sua vida. Que você possa olhar e falar, está maravilhosa essa sala, ai, com esse frio, é tudo que eu preciso ficar aqui. Ai, antes eu ia para a casa de Deus, porque eu passava necessidade, era tão bom, os irmãos me davam até umas comidinhas no final do culto. Agora eu tenho comida para dar, olha quanta coisa nessa geladeira, eu tenho a opção do que eu posso ficar fazendo aqui em casa, mas eu não vou ficar, porque esse é o dia do Senhor, amém? E eu usarei dos meus bens, eu usarei para que outras pessoas possam desfrutar comigo, abrindo uma célula na minha casa, trazendo pessoas para serem alcançadas, reconhecendo que todo aquele bem, que toda aquela bênção que o Senhor me deu, agora não vai servir para trás na minha vida, para maldição, mas vai servir para que eu possa realmente servi-lo de todo o meu coração. Então, querido, você que está aqui nesta manhã, eu quero falar uma coisa para você. Eu sei que Deus quer te prosperar. Amém? Não pensa nessa prosperidade que Ele quer te fazer rico, porque tu já é rico nele. Tá bom? Ele tem nos enriquecido com tanta coisa, mas Deus quer te dar, colocar na tua mão uma condição de uma vida melhor, para que tu tenha e possa assim abençoar o reino de Deus, a vida de outras pessoas, a tua família. Mas quando isso acontecer, o Senhor não quer que você tenha essas coisas para que realmente você retenha. E Ele não quer te prosperar, para que essa prosperidade te sirva agora para atrapalho. Mas quanto mais Ele te prosperar, é para que mais você reconheça, Ele é a primícia da minha vida. Ele é a primazia e eu vou fazer tudo para honrá-lo. Então honre isso também com o seu tempo, né? Quantas pessoas que vão deixando de estar, porque agora elas não têm tempo, pediram um trabalho ao Senhor, e esse trabalho agora tira tanto o teu tempo, e você está se achando então diante de Deus no direito, de todas as áreas da tua vida, porque tu tem Deus repartido por área, a área que tu tira é a espiritual, porque você não entendeu que Deus é tudo. Então, como esse trabalho te tira tanto tempo, você muitas vezes não tira o tempo necessário para estar na casa de Deus, para estar em oração com Ele, para ler a palavra, para estar diante dEle e depois sim desfrutar de tudo aquilo que Ele tem te dado. Honre ao Senhor com as primícias dos teus talentos e dons. Às vezes nós usamos em tantos lugares. Gente, irmãs capacitadas, que lideram empresas, lideram times de não sei quantas pessoas, sabem? Tem uma liderança tremenda, mas elas vêm para a casa de Deus, elas estão tão cansadas de estar fazendo tudo isso lá fora, que elas não querem entregar as primícias para o Senhor, e falam, sabe de uma coisa, eu não vou me envolver em fazer alguma coisa a mais para Deus, ou porque nós achamos que estamos fazendo para os homens, ou porque nós fazemos lá na nossa empresa, porque nós temos uma recompensa física que vai perecer, gente. O que fizermos para o reino de Deus permanecerá, será eterno, verdadeiramente que você possa usar então. Às vezes nós somos líderes natos, sabe? Temos uma liderança grande, mas viemos para a casa de Deus, não queremos nada que possa ocupar a nossa liderança. E nós não queremos muitas das vezes, porque nós vamos colocando tantas coisas no lugar de Deus. Às vezes nós não queremos, por causa da nossa família. Gente, eu sei que isso aqui é um perigo. Eu conheço, eu vivo nesse mundo de ministério. Então eu conheço muitos pastores que perderam totalmente a sua família, porque o fazer para Deus em nome do ministério tomou o lugar da família. Mas deixa eu te falar, eu conheço tanta família que está perdida hoje, que resolveram ficar em casa para cuidar da sua família.
Irmão, vai cuidar de uma célula? Não posso, pastor. Olha para mim, como que eu vou cuidar de uma célula? Eu vou para casa, porque eu preciso estar com a minha família. O estar com a família dele, muitas das vezes cada um num lugar, olhando o seu celular. É o seu filhinho puxando, pai, 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 fala aqui comigo. E nós vamos invertendo os valores. Então, que realmente você possa usar os teus dons, os teus talentos, tudo aquilo que Deus tem te dado para consagrar, para santificar ao Senhor e não deixar que nada ocupe Deus na tua vida, mas que Ele seja sobre a tua vida, que tu possa amá-los, que a Bíblia diz, aquele que ama o seu pai e a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Não é que você não tenha que honrar pai e mãe, não é que você não tem, mas o que Jesus está dizendo, não tem nada que possa estar no lugar dele na nossa vida. Não há nada que possamos amar mais e queremos cuidar mais do que a não ser o Senhor. Zelamos pela primícia, com primazia pelo primeiro mandamento. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e com todo o teu conhecimento. Amém? Que saiamos dessa manhã aqui com essa certeza, dizendo, como está em Mateus 6,10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que saiamos daqui dizendo aquilo que está em Romanos 11:36. Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele glória eternamente. Amém? O que você for fazer essa semana, que você possa dizer, Senhor, é para ti, é por ti, é através de ti, porque para ti são todas as coisas. Tu és o primeiro, tu és a primazia na minha vida, em nome de Jesus. Fica de pé. Queria pedir que você fechasse os seus olhos, que você esteja orando. E eu quero agora, primeiramente, falar a você que veio aqui. Talvez você ainda não conheça Jesus como Senhor da tua vida, como aquele que é o que te remediu, aquele que é o teu remidor. Pode tocar só um pouquinho mais. E até você ouviu hoje e achou interessante. Talvez você já até tenha ouvido essa expressão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nessa manhã o Espírito Santo te trouxe um entendimento de que você precisa receber, que você precisa entregar a sua vida a esse Cordeiro, entendendo que Ele é o teu Salvador, que Ele é o único nome pelo qual importa no céu e embaixo na terra que o homem pode ser salvo, o nome de Jesus. E você ouviu essa palavra, e entre tantas coisas que você identificou, essa foi a primazia, foi a primeira. Você identificou, eu não tenho Jesus como Cordeiro na minha vida sacrificado. Eu não tenho Jesus como meu resgatador. Eu ainda vivo a minha vida, eu nunca confessei publicamente diante das pessoas que eu entrego a minha vida, que eu o recebo como Senhor e Salvador. Se você está aqui nesta manhã e você entendeu que você vai aprender a dar os outros lugares, que você vai aprender a deixar Deus ser Senhor de toda a tua vida, mas que primeiro Ele precisa entrar na tua vida como Senhor e Salvador, que você precisa recebê-lo e confessá-lo publicamente nessa manhã. Eu queria que você, com os olhos fechados onde está, pudesse levantar a sua mão bem alto. Você que está aqui nesta manhã e que tem entendido que Jesus Cristo é o único Salvador, e você gostaria de entregar a tua vida a Ele como Senhor e Salvador, eu queria que você levantasse. Pode ficar com esses olhos fechados, queridos. Se você não vai fazer essa decisão, você apenas ora, vai intercedendo diante de Deus. Agora, se você está aqui e você tem entendido, fala, eu quero entregar a minha vida nesta manhã, eu já até venho ouvindo do Evangelho, e eu quero entregar a minha vida nessa manhã, levanta a tua mão onde você está. Pode levantar bem alto. Fique com os olhos fechados, esteja intercedendo. Bem alto. Amém? Ok. Permaneça com a sua mão. E já tem alguém do lado, pode ir trazendo ele aqui. Isto. Nós queremos pedir agora que você possa vir até a frente. Sei que você fez o ato, a coragem de levantar a sua mão. Queríamos pedir que você pudesse vir à frente, publicamente, dizendo que essa é uma das melhores primícias que você está fazendo. Reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Certo? Então eu quero fazer um segundo apelo agora.
Eu queria chamar você para frente. Que nesta manhã, como é o seu nome, querida? Bruna. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a Bruna. E que verdadeiramente o teu reino seja sobre ela, em nome de Jesus. Pode ir levando a Bruna lá, fazendo favor. Eu queria chamar agora aqui na frente, para que possamos estarmos encerrando esse momento. Você que quer falar, vir e dizer: Deus, eu quero me posicionar, de dizer, eu quero o Senhor, como dono. Eu reconheço, Pai, que tem algumas coisas na minha vida que eu tenho esfriado. Eu reconheço que tem algumas coisas que eu não tenho mais dedicado como primícias ao Senhor. Eu reconheço que eu tenho, às vezes, eu mesmo, Deus, tomado conta do meu tempo. Eu mesmo, Senhor, tomado conta, Senhor, do meu trabalho. Eu mesmo tomado conta de algumas decisões. Mas nesta manhã eu quero dizer: Senhor, eu quero que Tu sejas totalmente a primazia do meu coração. Eu queria pedir que você pudesse sair do seu lugar. Você que sabe que Deus tem colocado algumas coisas na sua mão, alguns talentos, mas eles estão enterrados. Você que sabe que Deus tem algo na vida financeira e que você até costuma, e isso não é para homens, queridos. Aquele que se humilha, Deus exalta. Então não tenha. Você até às vezes anda na vida financeira. Você até consegue trazer os dízimos. Você traz um mês, 2. Mas daqui um pouco você para. Você não consegue dar continuidade. Mas que você possa vir à frente hoje, nessa manhã, dizendo: Senhor, eu quero entregar como primícia. E ser um princípio. E ser algo muito claro na minha vida. Eu quero Te ter como Senhor absoluto. Eu reconheço, Senhor, que às vezes eu tenho me sentido cansado, Pai. Que às vezes eu não tenho mais aquele ânimo, Pai, para estar na Tua casa. E às vezes eu não dou a primícia do meu tempo, Senhor. Pai, às vezes eu trabalho, eu corro de um lado para o outro. E à noite eu digo então que eu vou ter o tempo contigo, as primícias, mas eu não consigo, Senhor. Às vezes é 5 minutos eu já estou dormindo. Às vezes eu nem aqueles 5 minutos eu dedico, Pai, porque ficou tão corrido a minha vida. Pode vir para frente. Deus quer te trazer essa graça. Deus quer estar olhando o teu coração disposto. E Ele mesmo te ajudará pelo Espírito Santo a fazer com que Ele, o nome dEle, o reino dEle seja entronizado de uma maneira poderosa sobre a tua vida. E aquilo que às vezes você tem medo de entregar, aquilo que às vezes você desconfia de que como Deus vai agir, Ele vai te ensinar nesse tempo a conhecê-lo, quem Ele é, que Ele é todo poderoso, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele é único, e você não terá dúvida nenhuma de que Ele será o primeiro na tua vida, e você compreenderá por que Ele é e sempre será. Vamos estar adorando ao Senhor.